Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso Polêmica Zero e hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre alguns mitos, né, do processo de emagrecimento. A gente sabe que emagrecer é o objetivo de muita gente, que as pessoas acabam buscando muitas vezes informações, né, onde não devem, estratégias da moda ou coisas que funcionaram para o outro, né? Então você vai lá, tem uma amiga que conseguiu emagrecer e aí você acha que aquela mesma estratégia, ou que aquela mesma intervenção vai funcionar para você. E a gente sabe que não é bem assim. Então eu queria esclarecer 3 pontos, tá? Primeiro deles, a coisa do treinar em jejum, né? Ir para o treinamento físico em jejum ou comendo muito pouco. Será que isso emagrece, não emagrece? Na realidade, o que a gente precisa focar é o seguinte: ninguém emagrece durante o treinamento, tá? Treinamento físico, ele não foi feito para emagrecer durante o treinamento. As pessoas emagrecem por causa do treinamento, não no treinamento. Qual que é a diferença? Quando a gente pensa em alimentação e treinamento físico, o que eu tenho que focar na minha alimentação é fazer uma alimentação para que o meu treinamento físico seja de melhor qualidade. Quanto maior a qualidade do meu treinamento, quanto maior a intensidade com que eu consigo treinar, independente do tipo de treinamento físico que eu faço, isso vai acelerar o meu metabolismo de repouso. E aumentar o metabolismo de repouso é a melhor forma de emagrecer, porque você aumenta o gasto energético durante todo o dia e não só no momento do treinamento físico, tá? Então, o que a gente tem que pensar é qual é o seu tipo de treinamento, quanto tempo vai durar, qual é a intensidade que você vai aplicar nesse treinamento, para saber se eu vou ou não me alimentar e o que eu vou comer, né, escolhendo alimentar. É possível ir em jejum para um treinamento e treinar bem? Sim, em algumas condições, mas não é para todo mundo, não é em qualquer situação, não é para qualquer tipo de treinamento. Então aquela pessoa que treina de manhã muito cedo e que não se sente confortável, né, ao acordar, comer logo, muitas vezes fica nauseado e tal, essa pessoa ela pode ter uma estratégia nutricional em que ela se alimente de uma maneira ao longo de todo o dia, né, e essa alimentação dela supra, né, a sua necessidade. Ela vai conseguir acordar e ir treinar em jejum porque ela vai ter uma reserva de energia que é o glicogênio. Então ela consegue imprimir um bom desempenho em treinamento e esse bom desempenho em treinamento vai auxiliar ela no emagrecimento, se esse for o seu objetivo, tá? Mas essa coisa de, eu vou ficar sem comer, vou treinar sem comer porque eu vou emagrecer no meu treinamento, gente, isso não existe. João, mas quando eu começo o treinamento e eu me peso e depois eu me peso e eu estou mais leve, você perdeu água, né? Você desidratou, que precisa repor, tá? Então ficar desidratado não é, em hipótese alguma, uma opção, beleza? Ponto 2, eu posso comer carboidrato à noite? Tá? Então carboidrato à noite engorda. E gente, assim, nosso corpo ele não tem esse tipo de relógio. Eu costumo brincar muito com os meus alunos de graduação, eu dou aula em uma instituição à noite, e aí a aula começa às 18 horas. Então imagine que o aluno está lá chegando na faculdade, compra ali um lanche, começa a comer, tem carboidrato, 17h50, tudo ok, né? Não deu 18 horas, tá tranquilo. E aí de repente ele se distrai, começa a conversar com alguém, dá uma mordida quando ele olha no relógio, 18 horas, né? E agora faz o quê? Cospe, né? Porque a partir de agora engorda. Não é bem assim que funciona. A gente sabe que esse tipo de relógio ele não existe no nosso corpo. Isso começou, esse mito, né, do carboidrato à noite engorda, ele começou por conta de uma questão verdadeiramente, né, uma coisa verdadeira que existe na nossa bioquímica, na nossa biologia, que é a relação entre insulina e o hormônio GH, o hormônio do crescimento. Toda vez que a gente come carboidrato, a gente libera insulina. E o hormônio do crescimento, ele é antagônico à insulina. Então o que significa? Toda vez que a gente libera muita insulina, o GH diminui, tá? Então, por conta disso, como durante a noite, quando a gente dorme bem, é o melhor momento de liberação de GH, é nesse período noturno, o que vai acontecer é que se você consumir muito carboidrato na sua última refeição, essa grande liberação de insulina pode minimizar a liberação de GH noturno. E aí, realmente, por conta disso, a gente preza para algumas estratégias nutricionais, para algumas pessoas que reduzam o consumo de carboidratos na última refeição. Pode zerar, pode tirar completamente o carboidrato nessa última refeição? Até pode, mas nem sempre precisa, tá? Então, isso é uma estratégia, isso não é uma obrigação e nem tem que ser feito por todo mundo. Mas sim, a gente pode fazer dessa maneira, para quem quer emagrecer, por exemplo, diminuir um pouco esse carboidrato ou realmente retirar o carboidrato da última refeição.
Aí o sujeito vai lá, dorme todo dia 1 hora da manhã e a partir das 18 horas não consome mais carboidrato. Qual que é o sentido disso? Né? Então não tem lógica bioquímica, não tem lógica, né, na fisiologia, não é uma estratégia nutricional lógica isso, tá? Então esse é um mito que realmente não existe. Claro, escolher que tipo de carboidrato eu vou consumir, controlar a quantidade total de carboidratos do meu dia é importante dentro de uma intervenção de emagrecimento. Então eu não estou aqui dizendo que você pode comer carboidratos ao léu, o quanto você quiser, da forma que você quiser, do tipo que você quiser, dentro de uma estratégia de emagrecimento. Então tem que ser controlado, tem que ser pensado, mas não precisa ter esse medo, esse receio de, meu Deus, escureceu, está de noite, não pode mais carboidrato, a partir de agora engorda mais. Isso não existe, tá? Então a gente pode ficar muito calmo, muito tranquilo com relação a isso, que não é bem assim que as coisas funcionam. E o terceiro ponto é a questão da suplementação de termogênicos, né? Então existe uma classe de suplementos que são chamados de termogênicos. O objetivo inicial, quando isso surgiu dentro da suplementação, era melhorar a produção, ou na verdade aumentar a produção de calor, e aumentando a produção de calor, levar um gasto energético aumentado e facilitar o emagrecimento. Só que quase todas as substâncias que são termogênicas, elas também são estimulantes, né? Então elas aumentam a liberação das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina no nosso cérebro, e isso deixa a gente mais agitado, aumenta a capacidade física, diminui a percepção subjetiva do esforço, então faz literalmente com que a nossa capacidade de treinamento aumente. Então a partir do momento em que eu uso um suplemento termogênico, eu consigo executar mais trabalho, então meu treino pode aumentar de intensidade. Se eu aumento a intensidade do meu treinamento, eu acelero o meu metabolismo de repouso. Então, usar suplementos estimulantes ou termogênicos pode ser interessante para um processo de emagrecimento, pode ser auxiliar no processo de emagrecimento, sim. Tá? Eu posso utilizar ele num pré-treinamento e, por conta daquelas substâncias, daquele efeito, aumentar a intensidade de treinamento. Beleza, isso funciona. Funciona por quê? Por causa do termogênico? Não, por causa da intensidade de treinamento. Então, se eu treino mais intenso, eu tenho um aumento de metabolismo de repouso, tá? E isso vai tornar, né, o meu processo de emagrecimento mais eficiente. Então, essa coisa do tomar um termogênico pré-treino, né, antes do treino ali, para emagrecer durante o treino, não é isso. Você toma um termogênico pré-treino para melhorar a capacidade física e, treinando mais intensamente, promover o emagrecimento. Agora, pensem comigo, eu vou lá, né, estou acostumado todo dia a ir para a esteira e correr, sei lá, 40 minutos a 10 km por hora. Então, se eu faço isso todos os dias, quando eu tomo um termogênico, eu vou para a esteira, eu vou correr os mesmos 40 minutos a 10 km por hora. Não mudou nada. Eu desperdicei esse suplemento, porque eu tomei algo para melhorar a minha capacidade física. Mas eu fiz exatamente o mesmo treinamento. Ué, cadê a melhora? Né? Cadê o aumento de intensidade? Aí a gente tem que conversar com um educador físico para pedir orientação e ver, poxa, vale a pena eu correr um pouco mais de tempo? Será que vale a pena eu aumentar um pouco mais a velocidade? Então um educador físico vai ter que orientar essa pessoa, né, a partir do momento, ó, eu tomei um termogênico, estou mais estimulado, vou, né, reduzir minha percepção do esforço, então vale a pena mais eu aumentar a intensidade com a velocidade ou aumentar o tempo e manter a mesma velocidade? Aí a gente vai fazer esse bate-papo, essa negociação aí com o treinador, para que ele nos oriente. De uma forma ou de outra, aumentando o tempo ou aumentando a velocidade, qualquer uma das duas é um aumento de intensidade de treinamento. Tá? Então você vai colher os frutos disso. Agora, achar, né, que você vai tomar um termogênico e vai emagrecer, não, né, não vai. Eu brinco dizendo o seguinte, que termogênico emagrece? Não, quem emagrece é a pessoa. Tá? Então, na realidade, nenhum suplemento ele vai provocar o emagrecimento por si, porque emagrecer é um conjunto. Na verdade, emagrecer é uma adaptação, é uma resposta a tudo que você faz ao longo do seu dia. Para ter um emagrecimento eficiente, eu tenho sim que cuidar muito bem da minha alimentação, né? Organizar a minha alimentação e fazer de maneira que seja coerente com a minha rotina, com a minha vida, com o meu estilo de vida, com os meus objetivos. Um treinamento físico ele tem que ser regular, o ideal é que ele seja intenso, mas lembrar que intensidade é relativo. Eu não tenho que fazer um treino que é intenso para um atleta que eu vejo lá no vídeo, na televisão, né, ou no Instagram, onde for. Tá? Não, eu tenho que fazer um treinamento que seja intenso para mim, nas condições atuais em que eu estou. E aí quem vai determinar isso é um educador físico. Tá? E eu tenho que ter um sono de qualidade. Então esses são sempre os três aspectos, gente: alimentação, treino e sono.
Tá? Dormir bem é fundamental para a organização hormonal, para a organização do nosso metabolismo, nosso ciclo circadiano. Eu vou depois trazer outros vídeos interessantes só sobre sono, só sobre alimentação e sono, as relações entre, né, esses aspectos, mas vale muito a pena a gente pensar e organizar esses 3 pilares, tá? Então, eu fico por aqui, abraço, logo logo eu volto, né? Se você gostou aí, curte, deixa seu comentário, deixa aí sua sugestão de tema, tá?